Dentro das densas selvas do Sudeste Asiático, torres de pedra emergem como colossos silenciosos que testemunharam, com o passar dos séculos, reinos, exércitos, muitas riquezas e uma indizível quantidade de pessoas com diferentes pensamentos e intenções. Nessas selvas, a história sussurra entre as folhas, e essas histórias nos revelam os segredos de um dos mais poderosos impérios que surgiram nessa rica e quente parte do continente asiático, o Império Khmer. Nesse vídeo, voltaremos no tempo e veremos como esse império surgiu, como seus reis divinos dominaram e qual legado deixou, mistérios que ficaram encobertos nessas densas selvas que desafiam o tempo. Os Khmer são um grupo étnico austro-asiático e são um dos grupos mais antigos dessa região, tendo chegado no Sudeste Asiático a partir do sul da China, possivelmente da região de Yunnan, ou do Nordeste da Índia, conforme alguns estudos indicam. A maioria dos arqueólogos e linguistas e outros especialistas, como sinólogos, acreditam que eles chegaram por volta de 2000 AEC, trazendo consigo a prática de agricultura e, em particular, o cultivo do arroz. E também é uma das primeiras regiões do mundo onde se passou a usar o bronze. Os Khmer desenvolveram um alfabeto próprio que, por sua vez, deu origem aos alfabetos tailandês e laosiano, e são considerados por arqueólogos e etnólogos como nativos das regiões contíguas de Isan, sul de Laos, Camboja e Vietnã do Sul. A razão pela qual eles migraram para o Sudeste Asiático não é bem compreendida, mas os estudiosos acreditam que os falantes das línguas austroasiáticas foram empurrados para o sul por invasores do norte, usando os rios principais em suas rotas de migração. E com relação à esfera cultural, os Khmer são considerados parte da esfera cultural indiana, sendo que entre eles predominam as tradições e identidades religiosas do subcontinente indiano, que nessa mescla, esse grupo étnico desenvolveu uma sociedade complexa. O primeiro estado centralizado e com um grande centro comercial na região que se tem registro foi o Reino de Funan, que foi estabelecido no sudeste do atual Camboja e no delta do Mekong. E durante esse período, que durou 6 séculos, o povo Khmer também abraçou o hinduísmo, com destaque para os cultos Shaiva, onde o deus hindu Shiva é o mais importante, onde surge também a ordem religiosa conhecida como Devaraja, que estabelecia o monarca como um deus encarnado. Os reis eram reverenciados como a versão humana dessa divindade, usando essa atribuição para afirmarem o poder e controlar a sociedade. Com o tempo, o reino Funan rivaliza com outro reino Khmer chamado Reino Shenla, que surgiu no século V e mais tarde conquistou o reino de Funan. Shenla era um estado montanhoso cuja economia dependia da agricultura, enquanto Funan era um estado de planície com uma economia dependente do comércio marítimo. E esses dois estados, mesmo após Shenla ganhar a supremacia regional no século VI, estavam constantemente em guerra entre si com principados menores. Durante o período Shenla, que durou pouco mais de 2 séculos, os Khmer tiveram grandes avanços filosóficos e comerciais, e no campo da matemática deixaram em pedra o mais antigo registro do algarismo zero já descoberto, em uma estela chamada de Inscrição de Sambor, em 683 da Era Comum. Apesar da grandeza que esse reino representou, o número de inscrições diminuiu drasticamente durante o século VIII, indicando um declínio político como resultado de divisões internas e ataques externos da dinastia Sailendra de Java, que eventualmente elimina os líderes Shenla e se alia ao reino Khmer que havia na cidade de Indrapura, governada por um monarca chamado de Jayavarman II. De acordo com uma inscrição no templo Sadok Kokton, por volta de 781, o príncipe Khmer Jayavarman II estabeleceu a cidade de Indrapura como a capital de seu domínio. Depois de conquistar o reino de Shenla, ele passa a se tornar um vassalo dos reis da dinastia Sailendra de Java, e com esse apoio, rapidamente aumenta sua influência, e eliminando uma série de principados concorrentes, em 790, ele se torna rei de um reino Khmer que ele forja nesse processo, chamado de Reino Cambuja, o nome que usariam para se denominar como estado por todo o período imperial. Ele então muda sua corte para noroeste, para Mahendra Parvata,
bem ao norte do grande lago Tonle Sap. O monarca Jayavarman II, depois de dominar vários reinos menores da região, se declara independente do governo de Java em 802 e se autoproclama como o título Chakravartin, que quer dizer governante universal em sânscrito, e faz isso numa grande cerimônia no Monte Sagrado de Mahendra Parvata, agora conhecido como Monte Phnom Kulen. Jayavarman II é considerado como o rei que estabeleceu as bases do período chamado de Império Khmer, e os historiadores geralmente concordam que esse período da história cambojana começou em 802, quando ele se consagra nessa cerimônia, mesmo ele já sendo um líder vários anos antes, como vimos. Apesar de seu papel fundamental na história do Khmer, poucos fatos concretos sobre Jayavarman são tidos como certos, sendo que nenhuma inscrição de sua autoria foi encontrada, mas ele é mencionado em várias outras, e muitas delas escritas bem depois de sua morte. Ele parece ter sido de nascimento aristocrático, começando sua carreira de conquista no sudeste do atual Camboja, e que esse monarca e seus seguidores se mudaram ao longo de alguns anos do sudeste do Camboja para o noroeste, subjugando vários principados ao longo do caminho. Nos anos seguintes, Jayavarman II estendeu seu território e estabeleceu uma nova capital, na cidade de Ariaralaya, e após muitos anos de uma política expansionista, Jayavarman II morre em 850 da nossa era. Foi sucedido por seu filho, Jayavarman III, mas a escassez de informações sobre esse monarca o coloca num nível muito obscuro, onde sabemos que ele erigiu templos hindus pelo território que seu pai conquistou. Os sucessores de Jayavarman II continuaram estendendo o território de Camboja, e Indravarman I conseguiu expandir o reino sem guerras, e iniciou extensos projetos de construção que foram possibilitados pela riqueza adquirida através do comércio e da agricultura. E entre esses projetos que patrocinou estavam o templo Preakó e muitas obras de irrigação. Indravarman I desenvolveu a capital Ariaralaya ainda mais, construindo o templo Bakong por volta de 881. Na época, havia trocas de viajantes e missões entre Camboja e os Sailendras em Java, que trouxeram ao Camboja não apenas ideias, mas também detalhes técnicos e arquitetônicos. O próximo monarca dessa dinastia seria seu filho, Yasovarman I, que vence uma disputa pelo trono contra seu irmão e constrói uma nova cidade chamada Yasodarapura, centrada na colina e no templo de Phnom Bakheng, e um enorme reservatório local chamado pelo nome de Barai. Essa cidade seria conhecida também como Angkor, e a partir desse centro, o Império Khmer chegaria no seu auge. Esse monarca construiu uma centena de templos hindus e monumentos pelo Império, e falece possivelmente de lepra. Nas décadas seguintes após a sua morte, uma grande disputa dinástica assola o Império, e surgem 3 líderes que se denominam reis, e reinaram simultaneamente como antagonistas um do outro, até que Suryavarman I ascendeu ao trono tomando a capital Angkor para si. Seu governo foi marcado por repetidas tentativas de seus oponentes de derrubá-lo e conflitos militares com reinos vizinhos, e nesse período, Suryavarman I estabeleceu relações diplomáticas com a dinastia Chola no sul da Índia, no início de seu governo. Ele ficou estabelecido no trono por 40 anos, e passou grande parte desse tempo consolidando seu poder político dentro do império e com reinos vizinhos, muitas vezes por meio da guerra. Suryavarman favoreceu a expansão do budismo, mas permitiu que as pessoas continuassem praticando o hinduísmo. Seu palácio estava situado nas proximidades de Angkor Thom, e foi o primeiro governante Khmer a proteger seu palácio com uma muralha. A transição do século XI para o século XII foi uma época de conflito e lutas brutais pelo poder. Sob Suryavarman II, o reino se uniu internamente, e o complexo chamado Angkor Wat, dedicado ao deus Vishnu, foi construído ao longo de um período de 37 anos na capital. No leste, as campanhas de Suryavarman II contra os reinos Champa e Dai Viet não tiveram sucesso, embora tenha saqueado a capital Champa de Vijaya em 1145 e deposto o monarca Jaya Indravarman III. Depois que Suryavarman II morre, seguiu-se outro período em que os reis permaneciam brevemente
e eram violentamente derrubados por seus sucessores. Finalmente, em 1177, a capital Angkor foi invadida e saqueada pelas forças revigoradas do reino Champa, e o rei Khmer, Tribhuvanaditya, é morto nessa invasão. Em 1181, Jayavarman VII sobe ao trono após ter expulsado os Champas da capital e trava guerra contra eles por mais de 22 anos, até que o Império Khmer os derrota em 1203 e conquista grandes partes de seu território. Após esse período turbulento, esse monarca recupera a capital e inicia vários projetos de construção de templos, em especial o complexo de Bayon, além de uma extensa rede de estradas que conectava todas as cidades do Império, com casas de repouso construídas para viajantes e um total de 102 hospitais estabelecidos em todo o seu reino. Ele também expandiu os belos templos do complexo de Angkor e ampliou os 4 lagoas circundantes desse complexo. Jayavarman VII foi o último grande monarca do Império Khmer, e após a sua morte, o Império sofre novas ameaças dos Champas e de seus aliados da Viet. Mas o maior oponente já visto foi a dinastia mongol de Yuan, que pressiona o rei Jayavarman VIII, que em 1285 passa a pagar tributo para mantê-los longe. No século XIV, Camboja sofreu um longo, árduo e constante declínio. Os historiadores propuseram diferentes causas para o declínio, como razões sociais e religiosas, e pelo fato do império se concentrar mais em sua economia doméstica e não aproveitar a rede de comércio marítimo internacional. A entrada de ideias budistas também entrou em conflito e perturbou a ordem estatal construída sob o hinduísmo. E, por fim, a ascensão dos reinos Thai de Sukhothai e Ayutthaya resultou em guerras quase incessantes com os Khmers, e levando à destruição de Angkor em 1431, onde levaram 90 mil prisioneiros e todo o espólio que conseguiram, deixando suas estruturas abandonadas. Muito do que se sabe sobre o antigo reino Camboja e todas essas histórias vem de inscrições em baixo relevo dos templos de Angkor e dos relatos em primeira mão do diplomata chinês Zhu Daguan, em sua obra Os Costumes do Camboja, que fornece informações sobre o Camboja do século XIII. Os baixos relevos, como os do complexo Bayon, descrevem a vida cotidiana no antigo reino Khmer, incluindo cenas da vida no palácio, batalhas navais nos rios e lagos e cenas comuns do mercado. Os antigos Khmers eram uma comunidade agrícola tradicional, dependendo fortemente do cultivo do arroz. Os agricultores, que formavam a maioria da população do reino, plantavam arroz perto das margens de lagos e rios, nas planícies irrigadas ao redor de suas aldeias ou nas colinas quando as terras baixas eram inundadas. Os arrozais eram irrigados por um sistema hidráulico maciço e complexo, incluindo redes de canais e reservatórios de água enormes, os já mencionados barais. Além do arroz, havia o cultivo de palmeiras, árvores frutíferas e vegetais cultivados nos pomares das aldeias, fornecendo outra fonte de produtos agrícolas, como açúcar de palma, vinho de palma, coco, várias frutas tropicais e vegetais. As pessoas comuns usavam a veste tradicional conhecida como sampot, onde a extremidade dianteira era puxada entre as pernas e presa na parte de trás por um cinto, e os mais ricos e a nobreza usavam tecidos mais finos nesse formato. E os homens e mulheres usavam um tipo de lenço multifuncional chamado krama. Junto com representações de batalhas e conquistas militares dos seus reis divinos, os baixos relevos do Bayon retratam a vida cotidiana mundana do povo Khmer comum, incluindo cenas do mercado, pescadores, açougueiros, pessoas jogando xadrez e jogos de azar durante brigas de galos. Os Khmer eram pessoas festivas, com muitas celebrações durante todo o ano, onde fogos de artifício, música e danças eram parte integrante de sua cultura. A maior parte do comércio do reino estava aparente nas mãos das mulheres, como foi descrito por Zhu Daguan, e havia várias crenças religiosas presentes, como o hinduísmo sendo favorecido pelos reis no início e o budismo nos anos posteriores. O estado Khmer, baseado em Angkor, em seu auge, foi dividido em 23 províncias, com uma administração sofisticada e uma extensa rede burocrática que empregava oficiais encarregados de cada setor da sociedade.
Mas todos esses avanços técnicos e culturais enfrentavam constantemente a brutalidade das guerras civis, que, como vimos, era perpetrada pelos pretendentes ao trono, que quando conseguiam se firmar no trono, tinham ameaças externas para enfrentar. Depois da invasão da capital Angkor pelo reino de Ayutthaya, o último rei do Império Khmer, Poniathy, foge e inicia a construção de outra capital, Shaktmuk, atual cidade de Phnom Penh. A partir desse novo centro, um pequeno reino se forma com os remanescentes do antigo império, sendo agora vassalos dos tailandeses, e passa a chamar o seu reino de Camboja. Ainda houve, com o passar dos anos, tentativas de reacender a chama desse império, mas o sucessor reino do Camboja não atingiu a grandeza e imponência desse poderoso império com seus reis divinos. Um império feito de pedra, água, fogo e sangue. Um império que morreu e foi enterrado, mas que ainda assombra todos que passam nas vastas selvas do Sudeste Asiático. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.